Pai do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, como prometido, vim aqui para a gente poder estar dando continuidade ao estudo da revista segundo trimestre de 2021. Também falando a respeito dos dons dados à igreja. A lição 1 que nós estamos estudando tem como tema: e deu dons aos homens. Amém? E nós estamos agora no tópico 2. Já estudamos o tópico 1. Você vai encontrar aí na minha página aí no Face. E agora nós estamos partindo para o tópico 2 dessa lição. Amém, irmãos? Aqui o tema aqui do tópico 2 é os dons de serviço espirituais e ministeriais, sobre os quais nós estaremos falando hoje. Amém? Louvado seja Deus. Então, uma coisa interessante aqui, irmãos, nós já falamos a respeito da responsabilidade de se ter um dom, de usá-lo, como usá-lo da maneira correta, a função dos dons na igreja. Nós vemos que não existe uma pessoa dentro da igreja sem um dom. Todo mundo tem um dom. Todo ser humano na face da terra tem um dom. Nós vemos isso na parábola dos talentos. A um deu 5, a um deu 3 e a um deu 1. Mas ninguém ficou sem nada. A não ser, nem que seja um dom que você tem em sua vida. Você tem que descobrir e, assim descobrindo, empenhar todas as suas forças para cumprir esse propósito. Louvado seja Deus. Então falamos aqui a respeito dos dons, como que era visto no Antigo Testamento. Falamos dos dons de profecia, principalmente, que é o destaque do Antigo Testamento. Vemos o dom, vimos no Novo Testamento, onde essa abrangência é maior com a descida do Espírito Santo. Vimos que é um presente dado para a igreja, porque Deus ele olhou para a igreja e ele disse: vocês são seres humanos. Vocês são seres humanos. O Espírito, o Consolador está aí, mas ainda assim é necessário que o Espírito dote vocês de dons. Eu vou dar presente para vocês. Eu vou dar algo que vai ajudar vocês no cumprimento do propósito. Amém? E esses são os dons que Deus nos deu. E agora vamos avançar aqui, conhecendo então os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então eu vou ler aqui, Dom relacionado, primeiro tópico, primeiro subtópico, o dom relacionados ao serviço cristão. Falando sobre a igreja como corpo de Cristo, aqui misericórdia. Falando sobre a igreja como corpo de Cristo, um membro não é autossuficiente. Tá bom? Nós precisamos entender isso. Boa noite, Saulo Elias. Deus abençoe, varão. Minha mãe também, Deus abençoe. Vamos lá estudar um pouquinho, Cada dia crescendo, um degrauzinho de cada vez. Nós nunca vamos saber tudo, mas um pouquinho a mais nós vamos conhecer da parte de Deus com a nossa dedicação. Falando sobre a igreja como corpo de Cristo, um membro não é autossuficiente. O que significa isso? Deus, quando ele fala dos dons dados à igreja, através do apóstolo Paulo ele vai desenhar um corpo. Ele vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo. E quando ele vai falar do dom, ele começa a abranger mais. Ele fala: os dons são para cada membro. Cada membro tem um dom. Cada membro tem uma função. E nós vamos entender aqui que, relacionado ao serviço cristão, o meu dom é para auxiliar a outra. O meu dom é para auxiliar a outrem. Ele não auxilia a mim mesmo, mas sim para ajudar aquele que está do meu lado. Aí você pode perguntar: mas e quem me ajuda? Aí que está a questão. Deus ele é tão lindo que Deus, ele conhecendo o ser humano, que o ser humano tem essa aptidão
por se autopromover, né, por ser autossuficiente, se autorresolver, Deus ele tira isso do homem. Ele torna o ser humano completamente dependente do próximo. De forma que eu dependo de você e você depende de mim, de alguma forma. Numa igreja, pode ter certeza, você vai olhar, muitas pessoas têm muitos dons, mas o seu dom é essencial e ele é diferenciado. Louvado seja Deus. Você é uma peça única. Tá? Então você nunca aceite que alguém menospreze você e não fique também se diminuindo. Porque você tem o toque de Deus, você tem a sua marca. Louvado seja Deus em sua vida. Só temos que encontrar o nosso lugar. Então um membro, ele não é autossuficiente. Nós dependemos uns dos outros para poder cumprir o propósito da igreja na terra. Então é por isso que é impossível chegar no céu sozinho. Ninguém chega no céu sozinho. Ninguém chega no céu sozinho. Nós percebemos que Deus ele fez algumas amarrações na Bíblia relacionado a isso. Nós percebemos que não tem como ter comunhão com Deus se não tiver comunhão com o nosso próximo. Eu vou citar aqui uma referência simples. 1 Coríntios 11, no capítulo da ceia. Muitas pessoas, no culto da ceia, eles focam em exortar sobre a abstenção de pecado. Eles focam nisso. Mas o foco principal da ceia, primeiro, é estar unido uns com os outros. Louvado seja Deus. Uns com os outros, relembrando a morte de Cristo até que Ele venha. O foco é esse. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que é não discernir o corpo? O que eu acabei de falar que é o corpo? O corpo somos todos nós, unidos. Ele está falando o seguinte: quando vocês sentam à mesa, vocês precisam discernir aqueles rostinhos que estão na mesa. Quando vocês estão à mesa, vocês precisam identificar o corpo de Cristo, que está do seu lado, que está na sua frente, sentado do seu lado. Aquele que talvez tem pouquinho, você tem muito, você pode dar a ele. Esse não discernir o corpo de Cristo é você ver o irmão necessitado no seu lado, você com um prato cheio, sobrando, caindo para a mesa, você não dá, não divide. É basicamente isso que o apóstolo estava falando. Naquele contexto, teria que entrar um pouco mais, sair um pouco do assunto, tá? Mas eu quero focar aqui na comunhão, porque é o principal, é o foco. Cristo ele vai falar em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cristo está nos ensinando a orar. Você pede perdão para Deus, mas você não isenta a sua responsabilidade de perdoar também quem te feriu. E você também tem que arrumar um jeito de se retratar também daquilo que você fez contra ele. E no final ele fala: pois se vocês não perdoarem aos vossos adversários, aos vossos irmãos, o vosso Pai Celestial não vos perdoará os vossos pecados. Então você percebe que quem não perdoa assina a sua sentença de morte eterna. Ele fala, quando você diz para alguém: eu não te perdoo, pode ter certeza, não adianta ajoelhar no chão e falar: Pai, me perdoa, porque Ele não vai te perdoar enquanto você estiver em dívida com o seu irmão. Louvado seja Deus. Então você percebe que não tem como estabelecer comunhão com Deus, uma comunhão vertical, sem estabelecer uma comunhão horizontal. Eu preciso me dar bem com você. Você precisa se dar bem comigo. E é por isso que até os dons, eu estou falando a respeito dos dons, e é por isso que até os dons, Deus ele deu dessa forma. Um dependendo do outro, um intercalando com o outro. É como se pudéssemos desenhar como um degraus, degraizinhos. Um precisa do outro. Louvado seja Deus. Um depende do outro. Você tem que ir um passo de cada vez, né? Um segurando na mão do outro, para poder a gente alcançar, louvado seja Deus, o céu.
Então Deus nos fez dependentes uns dos outros a fim de que se estabeleça a unidade e a humildade. Louvado seja Deus, e a igualdade entre os irmãos. Por isso existem muitos conflitos em nosso meio, porque Satanás não quer que a igreja cumpra a vontade de Deus. Tá? Então a igreja não quer que nós cumpramos a vontade de Deus. Ele quer que a igreja viva em conflito, que nós vivemos em conflito com nossos irmãos. Porque quando nós estamos em conflito com nossos irmãos, nós estamos estabelecendo um conflito com o próprio Deus. Louvado seja Deus. Deu uma travada aqui. Então fuja de conflitos. Aonde estiver iniciando, desenvolvendo uma contenda, saia desse meio. Não fica nesse meio. Aonde estiver citando o nome de alguém que não está presente para falar mal, sai de perto. Não se assemelhe a Satanás, porque Satanás é assim. É contendeiro, é acusador. Conversas escondidas, trama. Mas você não, você é semelhança de Deus. O que você tem que falar, você fala na cara da pessoa. Trata todos com muito carinho, com muito amor, porque você é semelhança de Deus. Você não tem o que esconder. Você vive às claras. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos da luz. Por isso devemos glorificar ao nome do Senhor por esse privilégio. Não precisamos se esconder. Louvado seja Deus. E é por isso que somos chamados de filhos da luz, porque Deus ele está na luz. E João ele vai dizer na sua carta, 1 João vai dizer que aqueles que andam na luz, como ele na luz está, tem comunhão um com o outro, e o sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado. Então você percebe que a Bíblia toda faz essa amarração. É necessário estar de mão dada com um amigo, e não é só com um amigo, mas com o inimigo também. Jesus ele diz isso: amai os vossos inimigos. Jesus, quando ele olha para Judas, ele fala o quê? Judas vai com uma espada, o beija a fim de o trair. Mas Jesus o chama: me traíste com um beijo, amigo. E Jesus não é hipócrita. Jesus não é mentiroso. Quando ele disse amigo, é porque de fato é o que Judas significava para ele, amigo. E também outra coisa que ele estava querendo dizer: a sua atitude em relação a mim, Judas, não muda a minha atitude em relação a você. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixa as pessoas serem suas inimigas, seus inimigos. Isso não determina que você também deve ser inimigo deles. Mesmo que muitos inimigos estejam à sua volta, seja amigo. Seja amigo deles. Mesmo que te façam mal, faça o bem. É isso que Jesus disse. Que nós devemos dar a outra face. Se batem em uma, você dá a outra. Se agem com maldade, você age com bondade. Louvado seja Deus. E assim nós vamos construindo essa comunhão. E através disso, irmãos, louvado seja Deus. Aqueles irmãos que estão mais desgarrados, promovendo a contenda, que estão mais desligados, começam a se ligar. Louvado seja Deus. Através das nossas atitudes nós conseguimos mudar os nossos irmãos. Então, no serviço da igreja, nós se servimos uns aos outros. Paulo diz aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios 14, 26. Uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação, têm língua, têm interpretação. Então faça-se tudo para a edificação, é o que Paulo vai dizer àquela igreja. Então você percebe quanta coisa tem em um culto. Pessoas dotadas de dons espirituais, ministeriais, dons de serviço, ali está tudo ali junto, trabalhando. Nós não percebemos às vezes, porque estamos distraídos. Mas se você perceber, você vai perceber o corpo se movimentando, a mão indo para lá, o pé indo para cá. Você vai perceber o corpo em um movimento constante para que o culto ocorra, siga o seu curso natural, para que não sofra interrupções. Então há um trabalho por trás e nós muitas das vezes não estamos atentos a isso.
Então o seu dom não é para você, e sim para o seu próximo. Entenda isso, tá? O seu dom não é para você, é para o seu próximo. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Quanto mais é dado, mais é cobrado. A Bíblia vai dizer isso em Lucas 12:48, e eu faço questão de ler aqui o contexto para os irmãos entenderem em qual contexto foi feita essa menção que foi feita por Cristo. Lucas capítulo 12:48. Lucas capítulo 12:48, aqui eu vou estar lendo. O que, porém, não... O servo que soube a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O que, porém, não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A quem muito for dado, muito lhe será cobrado, pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Você entendeu o contexto? O nível de conhecimento que você tem sobre algo é o nível de responsabilidade que você tem sobre aquilo que você sabe. Você quer um exemplo? Quando você tem o conhecimento da verdade e você pratica o oposto, pode ter certeza que há um peso de responsabilidade maior sobre a sua vida, porque você sabia da verdade e não quis cumprir. Então o maior juízo é para aquele que, sabendo, faz o errado. Então Deus já te orientou, Deus já te falou. Então é hora de você atentar para isso, que Deus já te falou, para cumprir, porque você não é mais um ignorante. Em Atos vai dizer que no tempo de ignorância Deus ele releva. Aqui foi dito, né, que aquele que não sabe, com poucos açoites vai ser açoitado, mas vai ter açoite, mas é com menos açoite, porque não soube, não sabia. Mas aquele que sabe e não cumpre, meu querido, esse aí muito lhe será pedido, muito lhe será cobrado, porque soube e não fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos estar atento a essa verdade. Olha uma coisa interessante que eu estava observando em Êxodo capítulo 32, não é 32, em Êxodo, quando os irmãos lembram do episódio que Moisés, o povo pedia água, o povo estava perto de apedrejar Moisés porque estava faltando água, e Moisés olha para Deus, Moisés se ira, e a Bíblia vai dizer que ele pega o cajado e ele bate na rocha. Deus ele tinha dito para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Lá atrás, no início da peregrinação, quando o povo sentiu sede, Deus ele falou assim: Moisés, bate na rocha. Mas ali naquele momento Deus ele mudou. Ele falou: fala com a rocha. Deus estava estimulando a obediência. Não é para você fazer o que você acha que é para fazer, é para fazer o que eu estou falando para você fazer. É um princípio básico que nós temos que ter em nossa vida. Um princípio básico. Nós só devemos fazer aquilo que Deus nos pede, requer de nós. O Senhor é Ele, nós somos o servo. E o que o servo faz? Obedece ao Senhor. Né? Se você está obedecendo apenas às suas vontades, o seu Senhor é você, não é Deus. Precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem nos falado, porque Deus tem falado através da palavra, Deus ele tem falado através do nosso coração, né? Da nossa mente. Deus ele fala conosco, dos nossos sentimentos. Em todo tempo Deus está falando conosco, através da situação a qual nós estamos envolvidos. Deus ele está falando, e nós decidimos se vamos atender a voz de Deus ou não. O problema de não atender é que sempre há uma consequência. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, Jesus ele vai falando, escrevendo para as igrejas, e no final ele fala: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ele estava mostrando a seriedade de ouvir e obedecer aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo dito pelo próprio Cristo.
Louvado seja Deus, na ilha de Patmos. Então precisamos entender isso. Então Moisés, irmãos, uma coisa interessante que aconteceu aqui. Moisés foi um homem que, quando o povo construiu o bezerro de ouro, Deus, ele disse, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu de tal forma que Deus, ele disse, eu vou consumir esse povo. E Moisés, ele fala, ah, Senhor, perdoa esse povo, senão risca o meu nome do teu livro. Ele falou, irmãos, olha aqui, olha quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais semelhantes a Ele nós se tornamos. Porque Cristo fez isso. Cristo se colocou no lugar do pecador que estava caminhando para a morte e falou, não, então deixa que eu vou. E Cristo se entregou em nosso lugar. Louvado seja Deus. Então nós percebemos que quanto mais perto de Deus, mais intimidade com Deus, mais semelhantes a Ele nós se tornamos. Olha Moisés. Moisés, naquele momento, ele fala, Senhor, tem misericórdia desse povo. Se não for possível perdoar esse povo, então faz o seguinte, risca o meu nome do teu livro e deixa esse povo viver. E Deus diz, aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Mas Deus perdoa aquele povo naquele momento e fala, no dia da visitação, eu vou me lembrar, eu vou cobrar. Mas Deus, a questão é, naquele momento, Deus, ele deixa o povo sair através do clamor, da intercessão de Moisés. Mas uma coisa interessante, Moisés intercede por uma multidão. Mas no momento que ele bate na rocha, estressado, cansado, quando ele bate na rocha, quando ele bate, ninguém estava perto. Deus o leva para cima do monte e fala para ele, olha a terra de longe. Por causa de você ter desobedecido a minha palavra, você só vai ver, mas você não vai mais pisar lá. Moisés foi inibido de pisar na terra que ele caminhou no deserto 40 anos para poder conquistar. Por que isso, irmãos? Porque um erro só desse homem, que era íntimo de Deus, como era Moisés, que falava face a face com Deus. Por que um erro apenas foi capaz de privar ele disso? Porque no final ele intercede ainda por ele mesmo, ele tenta. Ninguém intercedeu por ele, foi o próprio Moisés. Senhor. E ele foi tentando falar e em determinado momento Deus, ele pega e fala assim, basta, chega. Não vai. Não toca mais nesse assunto. O que Deus está querendo dizer, irmãos? Basta. A minha palavra não volta atrás. Você não vai pisar na terra. E a Bíblia diz que ele sobe o monte e ele morre. Morre, né? Deus pega o seu corpo. Deus faz o próprio sepultamento do corpo de Moisés, que não foi encontrado até os dias de hoje. Tá bom? Louvado seja Deus. E lá em Judas até vai dizer que houve disputa entre Satanás e o anjo Miguel, que queria pegar o corpo de Moisés. Mas lógico, ele não venceu. Louvado seja Deus. Mas não é o foco, né, irmãos? Então, a questão é, olha a intimidade desse homem. Olha o desprendimento dele mesmo. Olha a capacidade de se doar para outro que estava precisando. Era Moisés. Ele teve a capacidade de se doar. Eu dou a minha vida, morra eu, mas não morra esse povo. E Deus livra aquele povo por causa dessa intercessão. Agora, no contraponto, quando é Moisés, Deus se ira contra Moisés. Você viu o povo clamando? Você viu o povo intercedendo? Deixa Moisés entrar. Risca o nosso nome. Não teve. Então, uma coisa que você tem que aprender no ministério: faça tudo sem esperar a retribuição. Faça tudo sem esperar a retribuição, porque senão você vai se frustrar. Louvado seja Deus. Quanto menos você esperar, menos você se machuca. Faça para Deus. Faça para os irmãos. Ame a obra. E Deus, ele te recompensará. 1 Coríntios 15, 58 vai dizer isso. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa recompensa está no Senhor.
Então haverá uma recompensa para aqueles que se permanecerem fiel até aquele dia. Então uma coisa, irmãos, por que Moisés foi cobrado dessa forma? Aqui já é o ponto que eu queria chegar. Por que o povo errou tantas vezes e Deus foi perdoando? Mas Moisés errou uma vez só. Porque, irmãos, entra nessa questão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais íntimo de Deus você é, mais responsável você tem que se tornar. Quanto mais perto de Deus, irmãos, quanto mais perto de Deus, mais pesada é essa responsabilidade. Se eu posso usar essa expressão, pesada. Louvado seja o nome do Senhor. E por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés, ele via o caminho. O povo, em Salmos vai dizer isso. O povo via os feitos. E há uma diferença muito grande aqui. Em Salmos vai dizer isso. Deus revelou os seus caminhos a Moisés, mas ao povo Deus revelou os feitos. Uma coisa é você ver a mão de Deus, outra coisa é você ver a face de Deus. Louvado seja Deus. E quando você entende o contexto disso, o que é falar face a face, porque Deus ele vai dizer que nenhum homem pode olhar na face dele e permanecer vivo. O que é esse face a face? Naquela cultura do Oriente Médio, o face a face não é o rosto na frente, mas é o rosto colado. É o rosto colado do lado. Aí você entende o porquê que Deus revelou os caminhos a Moisés. Porque Moisés, Deus encostava o rosto do lado dele. E para onde Deus olhava, Deus virava a cabeça de Moisés e mostrava o caminho. Moisés, ó, eu vou fazer assim. Moisés, eu vou fazer assim. Moisés, ó, eu vou mudar aquilo ali de lugar. E o povo viu o quê? O resultado. Mas quando o povo viu o resultado, o efeito, Moisés já chegava, irmão, ele já estava sabendo de tudo. Porque Deus mostrou muito antes para ele. Porque ele via com a visão de Deus. Olha a diferença. Então, irmão, quanto mais perto de Deus, irmãos, mais uma necessidade de se posicionar, louvado seja Deus, como íntimo de Deus de fato. Mais uma necessidade de se posicionar, irmãos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, louvado seja Deus. Vamos avançar aqui então. Segundo subtópico, conhecendo os dons espirituais. Os dons espirituais têm palavra da sabedoria, a palavra da ciência, tem fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas. São os dons espirituais mencionados aqui, que nós vemos na igreja hoje. Mas uma coisa interessante é que Paulo, quando escreve para essa igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, ele escreve como uma exortação. Por quê, irmãos? Ele fala, não ignoreis o dom de Deus. Por quê? Estavam começando a misturar os dons de Deus com certos religiões de mistério que tinha naquela época. Começaram a querer misturar, confundir as coisas. E Paulo ele entra com essa demonstração. Porque outra coisa, irmãos, na carta de Coríntios, quando nós vamos observar a menção que Paulo faz duas vezes. Ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que ele fala isso para Corinto? Se nós compreendermos o contexto da igreja de Corinto, onde ela estava localizada, era um contexto de extrema promiscuidade, de perversidade. Era o pecado, irmãos, você andava nas ruas e o pecado estava na porta, diante dos seus olhos. Eu não vou entrar aqui muito no assunto, mas a questão é, a igreja estava localizada em um lugar promíscuo, terrível, louvado seja Deus. Então, muitos que entraram para dentro da igreja queriam permanecer fazendo as mesmas práticas que faziam lá fora. Eles saíam para fora, mas se envolviam com o que estava acontecendo lá fora, porque antes para eles era normal, era uma cultura, era um costume, era um hábito normal de todos. E como toda cultura, todos acham que tem que participar. E como esse povo começou a se converter, começaram a misturar as coisas. E é por isso que Paulo vai dizer para essa igreja, que era, aliás, muito fervorosa.
A igreja de Corinto era uma das igrejas mais fervorosas que teve, porém uma igreja que mais abrigou pecado. E é por isso que Paulo vai escrevendo, orientando, exortando para que o pecado ele fosse dissipado daquela igreja. Louvado seja Deus. Tá? Então, precisamos entender isso. E por que há essa possibilidade? É porque parece uma contradição, mas não há uma contradição. É porque o dom de Deus ele é te dado. Ele só é potencializado quando você está na presença de Deus. Mas se você estiver fora da presença de Deus, o dom ainda é seu. O dom está com você, a parábola dos talentos. Só haverá um juízo se você enterrar esse talento. Haverá um juízo. Apenas isso. Mas, louvado seja Deus. Temos que pôr em prática com cuidado. Louvado seja Deus. Avançando aqui, irmãos, mais um pouquinho aqui. Deu uma perdida aqui na anotação. Então o nosso culto, irmãos, ele deve ser espelhado na palavra de Deus. Se é para Deus, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito, tá bom? Nós não podemos misturar as coisas, como que a igreja de Corinto estava fazendo. Nós não podemos misturar as coisas. Louvado seja Deus. Tem que ser do jeito de Deus. A adoração é a Deus, né? Então tem que ser para Deus, do jeito de Deus, né? Do profundo da nossa alma. Aliás, quando Jesus ele vai dizer para a samaritana, quando questionado sobre qual o local da adoração, qual o local certo da adoração, Senhor? E Cristo ele fala que a adoração ela não está limitada ao local. Ele vai dizer, ele aponta para a pessoa, ele aponta para dentro. E ele vai dizer que em verdade os verdadeiros adoradores era a hora dos verdadeiros adoradores aparecerem. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Muitas das vezes nós pensamos que é lábios se mexendo, né, braços se levantando. Nós pensamos que é pulos, mas a realidade ele deixa bem claro. Não é o homem que se dobra, é o espírito que se dobra. Adorar em espírito é uma vida no espírito. Adorar em verdade é viver na verdade. Porque a nossa vida, a adoração é um estilo de vida. A nossa vida deve adorar a Deus. A questão é essa, o nosso andar deve adorar a Deus. É isso que Cristo estava querendo dizer. Não está limitado ao local. É você acorda, o jeito que você acorda, você está adorando a Deus. Se você acorda reclamando, irmãos, você não está adorando a Deus. Você está acordando murmurando já. Mas quando você acorda, já glorifica a Deus pelo sol que está lá fora, já glorifica a Deus porque acordou, Deus ele se agrada disso. Isso é uma adoração, é um espírito adorador que há em você, tá? Então entenda isso, não é aqui fora, mas adorar em espírito e em verdade é o espírito que se dobra para adorar diante de Deus. Eu posso estar de pé, mas o meu espírito prostrado diante de Deus, e ele consegue identificar quando estamos nessa situação. Louvado seja Deus diante dele, nessa posição. Terceiro subtópico aqui. Eu esqueci alguma coisa aqui, irmãos, mas não lembrei até agora. Já estava anotado aqui, mas eu não estou achando agora, e para não perder tempo eu não vou procurar. Aí no próximo vídeo, eu lembrando, eu trago para os irmãos. Acerca dos dons ministeriais. Chamada advinda de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aqui faz parte dos dons ministeriais, né, do ministério. Então, apóstolos, porque, irmãos, eram as testemunhas de Cristo. Profetas, né, da edificação, faz parte da edificação da igreja. Evangelista, missão, é aqueles que iam buscar lá fora para trazer para dentro.
da igreja. E os pastores para cuidar daqueles que o evangelista trouxe. E doutores para ensinar. Então toda igreja tem que ter e tem, né, pessoas assim com capacidade, né, para poder ensinar, para pastorear, para evangelizar, né, para profetizar. Tem que ter em toda a igreja, para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja. Tá? Então, o primeiro propósito pelo qual Deus ele levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, primeiro é capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Por isso Deus deu esses homens com essa chamada, né, para poder promover a capacidade de servir. Segundo, promover o crescimento da igreja local. Porque uma igreja ela só cresce se ela estiver bem ensinada, né, bem estruturada, né, se tiver ali o evangelista fazendo a sua missão, o pastor fazendo a sua missão de cuidar, o doutor, né, que é aquele que ensina, fazendo a sua missão, os profetas fazendo a sua missão, né, de edificação na igreja. A igreja só cresce dessa forma. De outra forma ela não cresce. Desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, tá bom? Isso é através do discipulado que toda a igreja precisa ter, e é urgente o discipulado, né? Porque todo aquele que entra, ele entra, eu já disse aqui na revista passada, todo aquele que entra, ele entra como uma criança, engatinhando. Ela entra, vou apelar um pouco mais, né? Uma criança, um bebê que você carrega no colo, não sabe nada. Você precisa aprender, ensinar ela a falar. Você vai dar papinha para ela primeiro. Depois você vai dar e vai evoluindo. Até que esse crente se torne um adulto. Que você perceba que há raiz profunda. E esse crente não se desvia mais. Aí você deixa ele caminhar. Tá? Então, é através do discipulado que se desenvolve discípulos para Cristo. E Deus ele nos deu essa missão. Evangelizar e fazer discípulos para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então essa foi a lição de hoje. A minha contribuição, pequena contribuição, apenas um subsídio, tá bom? Para fazer os irmãos refletirem, para chegar no domingo aí na nossa IBD, a gente ter aí argumentos na ponta da língua, né? Para poder interagir e ajudar a aula. Amém, irmãos? O aproveitamento da aula. Deus abençoe a todos que esteve aí presente. Deus, que a paz de Deus esteja no seu lar, na sua vida, proteja a sua família de todo mal, em nome de Jesus, amém.